A paz a todos, eu quero convidá-los para que você me honre com a sua atenção para o momento de aula sobre profetas. É o material que a gente está utilizando, material das lições e livros da IBAD, e nesse período, algumas aulas a gente vai ter sobre profetas, porta-vozes da mensagens de Deus na Terra. O autor desse livro é o Dr. Emerson Cavalheiro. E para quem tem essa matéria IBAD, a página de número 17, na unidade de número 1, é Verdade Profética, Deus Fala, que diz assim: o Deus de Israel e dos cristãos é um Deus que fala, com toda certeza. Não é o Deus do Salmo 115, aquele Deus, aquela metáfora bíblica, onde fala de um Deus que tem boca e não fala, tem pé e não anda, tem nariz e não cheira, mão e não apalpa. Não é deste caso. O nosso Deus é vivo, reinante e atuante no universo e no planeta Terra, evidentemente. Ele se relaciona com o homem, descendo ao nível da sua linguagem. É bom frisar isso aqui: quando Deus fala com o homem, não é Deus subindo, é Deus descendo ao nível da nossa linguagem, para que nós possamos entender a sua mensagem, entender a sua voz e compreender exatamente aquilo que ele deseja falar conosco. Descendo ao nível da sua linguagem, como eu falei, para expressar o seu caráter e a sua vontade. A Bíblia Sagrada é o livro da revelação especial do Senhor Poderoso, único Deus e Criador de tudo o que há. Ele se fez conhecido especialmente por meio do povo que ele mesmo elegeu para revelar-se a todos os homens. Esse povo, evidentemente, eu estou falando do povo de Israel. Então, nós vamos aprofundar essa temática que Deus ainda fala, trazendo o âmbito da questão, conforme está na unidade de número 1, página 19, o profetismo bíblico, alguns aspectos introdutórios. Aqui frisando novamente, lições IBAD, a lição de profetas. Bom, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, a revelação especial dada aos homens, para que ele possa conhecer a sua pessoa, o seu caráter e as suas obras. Frisando que a Bíblia não foi escrita para provar a existência de Deus, deixando bem claro que a Bíblia não é um livro escrito por causa de Deus. Na realidade é o contrário, a Bíblia é escrita por causa do homem, para que Deus se revele ao homem, a coroa, um termo hebraico, a kéfer da sua criação. Então a Bíblia foi escrita por causa disso, para que Deus se revelasse ao homem e não para que fosse provada a existência de Deus, porque a existência de Deus é provada até pelo próprio, digamos, estabelecimento de todas as coisas criadas. Já se prova que Deus é um ser atuante e que aqui no universo, digamos, nas coisas criadas, existe algo que a gente vai chamar aqui de designer inteligente. Então, à medida em que se lê e se estuda a Escritura, depara-se com a realidade da presença dos profetas. É um termo hebraico, é o Nabi, ou Nabirim, ou porta-voz de Deus. A bem da verdade, a literatura profética ela é ampla, especialmente no Antigo Testamento, sendo que dos 39 livros veterotestamentários, 17 estão ligados a ela. Cada mensagem profética é profunda em significado e está em sintonia com as realidades espirituais, morais, éticas e sociais. Então, a voz dos profetas se faz ouvir de maneira muito retumbante, de maneira muito específica no Antigo Testamento. O que é um profeta? Estou aqui na página 19 ainda. Bom, de acordo com Will e Walton, profeta é alguém que fala no lugar e outra pessoa, fala no lugar de outra pessoa, no caso, né? E essa pessoa, evidentemente, a gente está frisando que é a pessoa de Deus. Então, no sentido bíblico, portanto, o profeta era aquele que se colocava à disposição de Deus para ser seu porta-voz. Então, ele só porta a voz de Deus, o profeta, para anunciar uma mensagem especial dentro de um contexto específico e necessário.
Então, os profetas se levantam dentro de um contexto que é específico para aquela finalidade e também num contexto sendo específico, é um contexto evidentemente necessário para que se possa ouvir a voz de Deus através desse profeta. Então, no contexto de Israel, por exemplo, havia 3 classes de sábios: os sacerdotes, que eram encarregados do culto, com seus sacrifícios, os profetas que anunciavam a mensagem e os sábios, no caso. Bento e Plácido, 2 eruditos, afirmam que os profetas distinguiam-se por suas palavras inspiradas, exortativas e preditivas. Sua formação como uma classe não é apenas elucidativa, mas também é informativa. E historicamente foi Samuel quem deu ao ofício de profeta o caráter de classe organizada. Havia, no caso, a escola de profetas, sendo que a primeira delas estava situada em Ramá, conforme está no primeiro livro de Samuel, capítulo 19, verso 20. E essas escolas tinham por iniciativa trabalhar a espiritualidade dos que dela participavam, de maneira que por meio da oração e da meditação fosse desenvolvida a intimidade com Deus. No entanto, é preciso considerar que antes dessa organização, personagens bíblicos foram reconhecidos como profetas, tais como Abraão. O primeiro homem a ser chamado de profeta na Bíblia, no caso, foi Abraão. Está lá em Gênesis capítulo 20, versículo 7. Ele é o primeiro homem da Bíblia a ser chamado de profeta. Moisés e Samuel, de Deuteronômio 18 e 15, 2 Reis 22 e 14, 1 Samuel 3 e 20 também. E Bento e Plácido afirmam que, abre aspas para eles aqui na página de número 20, a normatização veio posteriormente através da vida e pessoa de Moisés, que passou a constituir padrão de comparação para todos os profetas futuros, conforme Deuteronômio, que é o livro chamado Devarim, que é a repetição da lei, capítulo 18. As principais características posteriores encontradas nos profetas foram, a priori, regulamentadas por intermédio da experiência profética de Moisés. Senão, vejamos, letra A, um chamado específico e particular de Deus, conforme esses textos, que aqui tem várias referências para quem tem o livro. O objetivo primário do chamado profético era uma introdução à presença de Deus. Assim sendo, o profeta aparecia perante os homens na qualidade de um homem que se apresenta diante de Deus, tal como fez Moisés. Letra B, título de homem de Deus. O título Ish Ha-Elohim, Ish Ha-Elohim, que é o homem de Deus, exprimia o conceito de que os homens tinham dos profetas e expressava a estreita associação da respectiva pessoa de Deus. Então vamos guardar bem essa palavra, Ish Ha-Elohim, é um termo hebraico que conota a expressão homem de Deus. Então não era qualquer pessoa que era chamada de homem de Deus na antiga aliança, mas sim os profetas, que no caso eram o Nabi, como eu falei na introdução, eram os porta-vozes de Deus. A intenção disso era expressar a diferença de caráter entre o profeta e os demais homens. Digamos assim, os demais homens eram homens apenas, mas o profeta, aquele que falava em nome de Deus, aquele que era o porta-voz de Deus, repetindo o termo hebraico, ele era um Ish Ha-Elohim, ou seja, ele era um homem de Deus. E existem, página 21, 3 classes de profetas: os orais, os da escrita e os culticos. Os orais se apropriavam apenas da voz para transmitir mensagens, como fizeram, por exemplo, orais porque eles não escreveram nada, não deixaram livros, por exemplo, tá? Exemplo de profeta oral: Gade, Natã, Aías, Semaías, Elias, Azarias, Eliseu e outros. Os profetas da escrita registravam suas mensagens, no caso, quer fossem sobre o futuro, sobre algum aspecto, algum incentivo, repreensão, etc. Eles também eram orais. São exemplos de profetas que eram orais e que escreveram as suas profecias.
Isaías, Jeremias e Ezequiel, que estão naquela classe também de profetas maiores. Os profetas culticos eram aqueles cuja profecia estava envolvida com os rituais do culto e dos sacrifícios, como no caso dos sacerdotes. Jaziel, por exemplo, ele era um levita que tinha a capacidade profética. Se você observar, segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 14, naquele embate que o rei Josafá está tendo, a Bíblia diz que desce o Espírito Santo no meio da congregação, atinente a levitas, atinente a sacerdotes, e no meio dessa congregação se levanta esse profeta chamado Jaziel e que entrega uma mensagem profética. A mensagem profética até muito bela, muito interessante, que ele diz que aquela peleja, ninguém teria que pelejar, ninguém teria que lutar, porque a peleja não era deles, mas a peleja era do próprio Deus. Então, esse profeta específico, ele é um profeta daquele exemplo do terceiro tipo, um profeta cultico. Ele é atinente às coisas do culto, da liturgia do templo, digamos assim, mas é um homem também, é um Ish Ha-Elohim, que é usado por Deus em mensagem profética, sendo o seu porta-voz. Página 21, função do profeta. Para que se entenda a função dos profetas, faça-se necessário compreender os termos ligados à etimologia do ofício profético. Como fora citado anteriormente, o profeta era um porta-voz de Deus que anunciava uma mensagem cujo cumprimento se daria no futuro ou não. A característica fundante da mensagem profética é que ela não estava centrada na pessoa do profeta, ou seja, a profecia não vinha dele, do seu mero desejo ou intuição. Antes, homens de Deus abriam seus lábios para profetizar, por meio daquele termo, daquele axioma que tem mais de 2.000 vezes lá no Antigo Testamento, aquela expressão, assim diz o Senhor. Era, digamos assim, a praxe, o jargão, no melhor sentido da palavra, introdutório de toda a mensagem profética que era entregue por esses homens de Deus, principalmente a Antiga Aliança. Há dois termos importantes que estão ligados à função do profeta. O primeiro deles é Nabi e o segundo é Osé, são termos hebraicos. Bento e Plácido explicam que o termo é oriundo de uma palavra de raiz hebraica que significa ferver, borbulhar, líquido em ebulição. Logo, o profeta é aquele, abre aspas, que ferve com uma inspiração ou com uma mensagem divina, sugerindo assim o despejar de palavras geradas por animação fervorosa ou por inspiração divina. O termo Osé, por exemplo, significa vidente e está ligado àquele que tem visões. Para classificar isso, se recorre a autores supracitados, o Bento e o Plácido, abre aspas para eles aqui na página 21. O vocábulo indica o que está por trás do pronunciamento do profeta. O profeta era primitivamente chamado de Osé, vidente. Tem aqui algumas referências, porque era sobrenaturalmente capacitado a ter visões e a ver aquilo que se encontra além do conhecimento humano comum. Tem uma referência interessante em Jeremias 23 e 18 acerca disto. Na página 22, na medida em que se compreende a real importância do movimento profético, tem-se a clareza do quanto estes homens foram importantes no cenário bíblico, como agentes da mensagem divina para os homens, especialmente no tocante ao povo de Israel. Os profetas foram seres humanos como outros quaisquer, com um diferencial: eles eram consagrados à missão de ouvir a voz de Deus para transmiti-la integralmente aos homens, quer fossem reis, quer fossem sacerdotes, quer fossem pessoas do povo comum, também eram alvos da mensagem profética. Os santos homens de Deus falaram para Israel, mas também profetizaram para nações que não o conheciam e sequer serviam a Yahvé. Isso evidencia a soberania do Todo-Poderoso sobre a história e sobre as nações.
Ele é o Senhor que criou todas as coisas, sendo que tudo, absolutamente tudo, está debaixo do seu domínio e sob a sua sujeição.